Cumprimento a todos no glorioso e bendito nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao qual devemos toda a honra e damos toda a honra e todo o respeito à palavra. Que Deus nos abençoe ricamente. Temos falado sobre crescimento e agora vamos falar um pouquinho sobre este crescimento lá na frente, já na estatura do varão perfeito. E, portanto, nós precisamos muitíssimamente de Deus. Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ele disse: afinal de contas, vamos, verso 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, meus irmãos, o que nós vamos aprender nisto? Que cada um faz o seu papel, mas nenhum deve receber a glória que é devida a Deus. O respeito às pessoas, isso deve existir, até mesmo a uma criança. Na vida natural, o homem que cresceu, já é um adulto e não respeita uma criança, ele só ficou velho. Mas ele não cresceu no conhecimento, ele não cresceu no entendimento, na graça, ele se tornou um adulto. Ficou velho, criou barba, cabeça ficou branca, mas um marido, por exemplo, que não dá honra à mulher devida, não respeita a mulher, nem nos seus dias críticos, de menstruação, hoje é comum, a gente pode dizer esta palavra, antes era muito difícil, mas age como um animal, ele não sabe ainda o que é ser um homem segundo Deus. Ele é um animal irracional nessa hora. Mesmo fora disto, numa supercarga, no abuso de palavras descaridosas, quer dizer, ele não é ainda um homem. Ele é apenas um ser que ficou velho, criou barbas, e é valente, tem forças para bater, mas e a maturidade espiritual ele não adquiriu. Então nós encontramos às vezes pessoas na igreja, que diz que está numa igreja. Quantos anos você tem de crente? Eu tenho 40, tem 50, mas no entanto, a mentalidade espiritual é igual de criança, não cresceu no espiritual, não atingiu a maturidade espiritual. Agora, Deus é que dá este crescimento. Então, quando você dá honra a um pregador, além da honra do respeito como um servo de Deus, você está atribuindo a ele uma honra que é de Deus. Porque Paulo está dizendo, afinal de contas, quem é Paulo? Afinal de contas, quem é Apolo? Afinal de contas, quem sou eu? Afinal de contas, quem são os pastores? Se não ministros, pelos quais crestes, e isto conforme o que o Senhor deu a cada um. Um semideus virou um pastor, virou um líder religioso, que a sua palavra tem mais poder que a palavra do Senhor, e você crê mais na palavra do homem do que na de Deus, você se tornou um idólatra. Você desviou-se do caminho, mesmo estando dentro de um templo que diz que é cristão. Não, é idolatria dentro dos templos. Quando você exalta um homem, ele é apenas um pregador, um instrutor. Então Paulo diz, como já lemos no verso 7, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então nós vamos chegando a esta maturidade, não é?
de compreender as Escrituras. E quando nós vamos andando na palavra, nós vamos descobrindo que é necessário que isto surta efeito na nossa vida. Nós precisamos dessa maturidade espiritual. E quando você era menino, você corria como menino, discorria como menino. Mas agora que se tornou um homem, você já tem deixado as coisas de menino. Você agora pensa um pouco diferente, porque a maturidade te atingiu. Então a maturidade espiritual é da mesma forma. Nós precisamos de chegar a ela, porque Paulo diz ainda na carta aos Efésios capítulo 4, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Então você fica sendo enganado, mas o fulano ele fez maravilhas, o fulano fez isso, o fulano fez aquilo, vai exaltando o homem e de repente Deus está tão distante de você e aquele homem mortal, carnal, adúltero é o seu ídolo. Os pastores verdadeiros, eles não tomam honra para si. Nem o próprio Jesus tomou honra e glória para si. Deus o honrou, Deus o glorificou. Agora os homens glorificam os outros aqui em vida ainda como... Estão vendo? Agora, a pregação do Evangelho é para ajudar, para que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Por isso que nós devemos falar, porque Deus nos instrui a falar, instrui-nos e sentimos que há uma necessidade de tal coisa. Então os homens estão aí com astúcia, induzindo os homens ao erro religioso. Agora, Cristo é o cabeça. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Estão vendo? A necessidade que nós temos de buscar essa maturidade agora. Então, às vezes, se tornam crentes de 40, 50 anos, não conhecem a Bíblia. Não conhecem. Estão querendo fazer penitência para ser salvos. Penitências para ser salvo. Não, você é salvo pela graça de Deus, isso é maturidade, você aprende isto. Porque Deus riscou o escrito da dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, e tirou-nos do meio de nós, cravando na cruz. Cristo fez isso por nós, Deus tirou toda a nossa culpa e lançou-a em Cristo Jesus. Agora, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Se você não guarda o sábado, você não vai ser salvo. Se você faz negócio no domingo, você está perdido. O que Deus não me deu até dia sábado, eu não quero no domingo. Isso é doutrina errada, gente. Quantas vezes você já ouviu isso? Eu já ouvi. O que Deus não me der até no sábado, o profeta falava isso. O que Deus não me der até no sábado, não quero no domingo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Porque estas são sombras das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, nossa luta, o nosso afã, o nosso desejo, o nosso sonho é que isso se cumpra, a nossa realidade, estarmos mergulhados em Cristo. Ninguém vos prive do prêmio, alegando humildade.
o culto aos anjos. É tanto anjo que me apareceu, é tanto anjo que me apareceu. O anjo veio, o anjo falou comigo, eu tive uma visão. E que visão é esta? E que palavras são estas, contrárias às escrituras que ele te diz? O anjo vai sair lá para dizer para você que Jesus Cristo salva? Não, Deus deixou a Bíblia e os homens para pregarem a Bíblia. Mas se um anjo não vier? Ninguém vos prive do prêmio alegando humildade ou culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não se mantendo unido à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo com o aumento concedido por Deus. E se estáis mortos com Cristo, aí entra a maturidade. Se estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda a ordenanças como se vivesseis no mundo? Como? Não toques, não proves, não manuseis, não leia, não ouça, não escute, não cumprimente. Todas estas coisas estão fadadas ao desaparecimento pelo uso, porque são baseadas em preceitos e ensinamentos dos homens. Tem até, olha o verso 23, tem, na verdade, aparência de sabedoria, em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo. Se um filho seu dormir no culto, bata nele até ele ficar mole. Veja lá, são os pregadores aí que são aplaudidos, louvados, abençoados, semideuses. Severidade excessiva, extrema. Diz que é pastor. Não, é um bode fingindo de pastor. Nem ovelha aquele homem é. Bruto, sem educação, irreverente. Tem, na verdade, aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum contra a satisfação da carne. Pode olhar, se não estão tudo em adultério. Estão, é aquela braveza, mas estão lá em adultério. E não se arrepende, não pede perdão, nem nada, toca a vida porque já dominou o povo. São todos súditos seus, são ovelhas suas e não de Cristo. Esse aí mesmo, estão vendo? É dessa forma. Por isso você tem que buscar a maturidade, para que você não venha a ser tapeado, enganado todos os dias. Porque você vai ser enganado se você não tiver este conhecimento. Aí então o homem diz, não ouçam. Aí você não ouve. Não leia. Você não lê. Nós lemos demais a mensagem. Aí você pode pensar, mas... E você não conhecia a mensagem? Eu conheci bem a mensagem. Eu li bem a mensagem. Mais do que 90% desses pastores. Que eles só pegam um pedacinho ali, né, para ler e ler ali no púlpito, não sabe nem o que está lendo às vezes. Mas, meus irmãos, você vem crescendo na graça, você vem crescendo no conhecimento. Agora busque essa maturidade. Busque crescer ainda mais. Porque Cristo é o cabeça. Ele nos convida para chegarmos a esta estatura. Então, Pedro, na segunda carta, capítulo 3, ele diz assim: Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos... mas ele está lendo a Bíblia. Ele tem que ler um pedacinho, porque se não ler um pedacinho, como é que ele vai tapear os seus seguidores? Eles têm coragem de dizer que a Bíblia não vale nada, mas eles não deixam a Bíblia. E o medo de perder o dinheiro? Está vendo? Mas estão frontalmente enganando as pessoas.
sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora sim, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Oh, que coisa maravilhosa! Então nós não estamos lutando por glórias humanas, compreensões humanas, exaltação humana, nem que Deus nos livre. Nós somos irmãos. A ninguém chameis de Pai, de Senhor, porque há um só Senhor. Agora, eu me refiro, como falei no princípio, o respeito à pessoa é cristão. Então já falamos, respeitar até uma criança, respeitar um ancião, respeitar o seu colega, pode ser da mesma idade, com certas brincadeiras que destroem a pessoa, é falta de respeito. Certas palavras ditas é falta de respeito, que entristece a pessoa, que magoa a pessoa, é falta de amor, de consideração. Agora, não exalte, não dê glória que é devida a Deus ao homem, porque um chamado Herodes, quando ele foi usado por Deus, e ao invés de dar glória a Deus, como a multidão diz, voz de Deus e não de homens, ele tomou aquela glória para si. O que diz a Bíblia? Está acho que em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, por aí. Ele não deu glória, e no mesmo instante ele morreu comido por vermes. Os vermes o comeram ainda em vida. Isso aconteceu porque tomou a glória devida, que não era para ele, mas tomou para si. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Amém.